um pouquinho mais a presença dele aqui com a gente. Jamil, a presença de Donald Trump no funeral do Papa Francisco, e eu queria chamar a atenção um pouco para a homilia, né, para o discurso. A homilia era o que a gente lá atrás chamava de sermão, né, durante a missa. A homilia do cardeal Giovanni Battista Re, que é o decano dos cardeais católicos, ele fala nessa homilia sobre a questão da tragédia da guerra. Ele repete aquela frase que ficou muito famosa do Papa Francisco, que ele diz que a gente tem que ter um mundo onde a gente construa pontes e não muros. Vamos dar uma olhadinha rapidamente no que disse o cardeal. Di fronte all'infuriare di tante guerre di questi anni, con orrori disumani e con innumerevoli morti e distruzioni, Papa Francesco incessantemente ha elevato la sua voce implorando la pace, invitando alla ragionevolezza, invitando all'onesta trattativa per trovare le soluzioni possibili, perché la guerra, diceva, la guerra è solo morte di persone, distruzione di case, distruzione di ospedali e di scuole. La guerra lascia sempre il mondo peggiore di come era precedentemente. Essa è per tutti sempre una dolorosa e tragica sconfitta. Pois é. Costruire ponti e non muri è un'esortazione che egli ha più volte ripetuto. Pois é, tá aí esse trecho da homilia do cardeal Giovanni Battista Re. Tinham ali cerca de 50 chefes de Estado na plateia, entre eles Donald Trump e Volodymyr Zelensky e outros líderes que tentam negociar a paz em relação à Ucrânia e Rússia. Zelensky e Trump tiveram um encontro paralelo, tiveram uma conversa a sós de cerca de 15 minutos. Tinha até um segundo encontro planejado entre eles dois, mas o presidente Trump voltou para os Estados Unidos imediatamente depois do funeral. Mas os dois lados disseram que os principais pontos que deveriam ser abordados numa conversa foram abordados. Jamil, qual que é o impacto de um discurso desse, no momento desse, na presença de quem estava ali na plateia? A gente vai... só um minutinho, Jamil, que a gente está sem o seu áudio. Em algum lugar tem um botãozinho que a gente precisa apertar aí, não sei se é... Vamos tentar de Aí, novo. pronto. Vamos lá. Claro que é um funeral de um pontífice, de um líder religioso, mas também é um ato político, né? E a Igreja, no caso Santa Sé, não desperdiçou esse momento justamente para mandar uma mensagem claríssima, e ali diante do próprio Donald Trump. Na verdade, essa luta contra os muros do Papa Francisco já vinha do primeiro mandato de Donald Trump. O que acontece agora no segundo mandato é que o Papa mandou uma carta para a Conferência dos Bispos Americanos, aqui em Nova York, pedindo justamente que eles se oponham, basicamente, à política migratória de Donald Trump e também em outros aspectos. Muito bem. O que aconteceu hoje em Roma foi que, claro, com Zelensky, Macron, o primeiro-ministro britânico, que vocês estão vendo aí os quatro, foi a oportunidade para que houvesse o primeiro encontro entre Zelensky e Donald Trump, desde aquela cena horrível que nós vimos na Casa Branca, no Salão Oval, daquela limpeza de roupa suja, né, se a gente pode chamar assim, entre o Zelensky e o próprio Donald Trump, naquele momento muito grave, inclusive,
para a situação da guerra na Ucrânia. Esse foi o primeiro encontro. Zelensky disse nas redes sociais que, claro, um cessar-fogo também foi tratado nessa reunião. Existia, sim, a possibilidade de uma segunda reunião, mas essa segunda reunião acabou sendo uma reunião com Macron e com o primeiro-ministro britânico, e não uma reunião separada com Donald Trump, como alguns chegaram a sugerir. Como você falou, Mauro, Donald Trump viajou de volta aqui para os Estados Unidos. Agora, o que é curioso, eu já li, inclusive, numa parte da imprensa americana, que, de repente, esse foi um dos milagres do Papa Francisco, ter conseguido voltar a colocar um diálogo, estabelecer um local de diálogo para Zelensky e Donald Trump. Isso foi muito importante, essa cena, essa imagem, é obviamente uma das imagens que vai marcar justamente o funeral do Papa Francisco. A outra imagem é, claro, ainda voltando à questão de imigrantes e de refugiados, o fato de que sim, a homilia, como você colocou, tratou de uma forma explícita a questão da imigração diante não só de Donald Trump, mas também de outros líderes de extrema-direita que estavam em Roma e que, claro, também adotam posturas, principalmente na Europa, posturas contra a imigração. E aí, claro, quando o caixão do Papa Francisco chega à Basílica de Santa Maria Maggiore, pelo menos 3 refugiados o aguardavam nas escadarias ali, justamente depois que para o carro e que o caixão desce. 3 refugiados, um do Sudão do Sul, um turco curdo e o outro do Iraque. 3 que representam basicamente essa mensagem do Vaticano contra a construção de muros e, claro, a construção de diálogo. Olha, se esse foi um milagre, Jamil, foi o